Deus tem uma mensagem hoje para você. Não fique irritado por causa daqueles que fazem o mal. Não tenha inveja daqueles que praticam a injustiça, porque eles logo desaparecerão como a erva e murcharão como a planta verde. Confie em mim. Faça o bem. Habite na terra e viva com fidelidade. Coloque em mim a sua alegria, e eu darei a você os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho a mim. Confie em mim, e eu agirei. Eu farei a sua justiça brilhar como a luz, e o seu direito como o sol do meio-dia. Descanse em mim. Espere pacientemente por mim. Não fique irritado por causa daqueles que prosperam em seus caminhos. Não se preocupe com aqueles que realizam seus planos perversos. Deixe a irritação. Abandone a ira. Não se perturbe. Isso só leva ao mal, porque aqueles que praticam o mal serão eliminados. Mas aqueles que esperam em mim herdarão a terra. Mais um pouco de tempo, e os maus não existirão mais. Você procurará onde eles estavam, mas não os encontrará. Mas os humildes herdarão a terra, e desfrutarão de grande paz. Os maus tramam contra os justos. Eles rangem os dentes contra aqueles que fazem o bem. Mas eu rio daqueles que praticam o mal, porque sei que o dia deles está chegando. Os maus desembainham suas espadas, preparam seus arcos, querem derrubar os pobres e necessitados. Querem matar aqueles que vivem com integridade, mas as suas espadas atravessarão o próprio coração, e os seus arcos serão quebrados. É melhor ter pouco com justiça do que muita riqueza com injustiça. Porque os braços dos maus serão quebrados, mas eu sustento os justos. Eu conheço os dias daqueles que vivem com integridade. A herança deles permanecerá para sempre. Eles não serão envergonhados nos dias difíceis, e nos dias de fome terão o suficiente. Mas os maus desaparecerão. Os inimigos de mim desaparecerão como a beleza dos campos. Eles desaparecerão como fumaça. Os maus pegam emprestado e não pagam, mas o justo é generoso e dá. Aqueles que eu abençoo herdarão a terra, mas aqueles que eu amaldiçoo serão eliminados. Eu firmo os passos daqueles que me agradam, e eu me alegro com o caminho deles. Mesmo quando caem, não ficarão caídos, porque eu os seguro pela mão. Eu já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo abandonado. Nunca vi os seus filhos mendigando pão. O justo é sempre generoso e empresta, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você terá uma morada permanente, porque eu amo a justiça. Eu não abandono aqueles que me são fiéis. Eu os protejo para sempre, mas os descendentes dos maus serão eliminados. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca dos justos fala com sabedoria, e a sua língua fala com justiça. A lei do seu Deus está no seu coração, por isso os seus passos não vacilam. Os maus ficam à espreita dos justos. Procuram uma oportunidade para matá-los, mas eu não os entrego nas mãos dos maus. Não permito que sejam condenados quando são julgados. Espere em mim, siga o meu caminho. Eu levantarei você para receber a terra por herança. Quando os maus forem eliminados, você verá. Observe aquele que vive com integridade. Veja aquele que anda em retidão. O futuro pertence ao homem de paz, mas todos os pecadores serão destruídos. O futuro dos maus será eliminado. A salvação dos justos vem de mim. Eu sou a fortaleza deles no tempo da angústia. Eu os ajudo. Eu os livro. Eu os livro dos maus, e os salvo porque encontram refúgio em mim. Não se preocupe com o caminho dos maus. Não inveje aquilo que eles possuem. Não permita que a aparência do sucesso deles perturbe o seu coração. Continue confiando em mim. Continue fazendo o bem. Continue vivendo com integridade. Continue buscando a justiça. Continue esperando em mim. Eu conheço os seus dias. Eu conheço as suas lutas. Eu conheço o caminho que você está percorrendo. Eu vejo quando você é injustiçado. Eu vejo quando você é esquecido. Eu vejo quando aqueles que fazem o mal parecem prosperar. Mas não permita que isso faça você abandonar o caminho certo. Não troque a justiça pela injustiça. Não troque a fidelidade pela desobediência. Não troque a paz pela ira. Confie em mim. Entregue o seu caminho a mim. Espere em mim, porque eu sustento aqueles que são meus. Eu firmo os seus passos. Eu seguro a sua mão quando você cai. Eu não abandono você. Eu não abandono os que me buscam.
Mesmo nos dias difíceis, eu continuo sendo a sua fortaleza. Mesmo nos dias de necessidade, eu continuo cuidando de você. Mesmo quando você não entende o que está acontecendo, eu continuo vendo o caminho. Eu conheço o futuro. Eu conheço o seu caminho. Eu sei onde você está. Eu sei para onde você está indo. Por isso, não permita que a ansiedade faça você abandonar a confiança. Não permita que a injustiça faça você abandonar a integridade. Não permita que a prosperidade dos maus faça você desejar aquilo que não vem de mim. Continue fazendo o bem. Continue sendo generoso. Continue vivendo com justiça. Continue falando com sabedoria. Guarde a minha palavra no seu coração. Permita que ela conduza os seus passos. Porque quando a minha palavra está no seu coração, os seus passos permanecem firmes. Quando você cair, eu estarei com você. Quando você estiver fraco, eu sustentarei você. Quando você estiver angustiado, eu serei a sua fortaleza. Quando os maus se levantarem, eu continuarei sendo o seu refúgio. Não tenha inveja daqueles que praticam o mal. Não se irrite com aqueles que parecem prosperar. Não se preocupe com aqueles que fazem planos contra você. Eu vejo tudo, eu conheço tudo, e a justiça está nas minhas mãos. O caminho dos justos não será esquecido. A fidelidade não será esquecida. A integridade não será esquecida. A generosidade não será esquecida. Aqueles que esperam em mim não serão abandonados. Eu sou a fortaleza dos justos. Eu sou o refúgio daqueles que confiam em mim. Eu sou aquele que sustenta. Eu sou aquele que livra. Eu sou aquele que salva. Continue esperando. Continue confiando. Não abandone o caminho da paz. Não abandone o caminho da integridade. Porque eu conheço o caminho daqueles que são meus. E eu não abandono aqueles que me são fiéis. Confie em mim. Entregue o seu caminho a mim. Espere em mim. Não se preocupe com aqueles que fazem o mal. Não tenha inveja daqueles que praticam a injustiça. Faça o bem. Viva com fidelidade. Coloque em mim a sua alegria. Eu cuidarei dos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho a mim. Confie em mim, e eu agirei. Descanse em mim. Espere pacientemente por mim. Eu sou a sua fortaleza no tempo da angústia. Eu ajudo você. Eu livro você. Eu salvo você. Eu sou o seu refúgio. Eu firmo os seus passos. Eu seguro a sua mão quando você cai. Eu não abandono você. Eu não abandono aqueles que me são fiéis. Eu amo a justiça. Eu protejo os que são meus. Eu conheço os seus dias. Eu conheço o seu caminho. Eu conheço as suas lutas. Eu conheço a sua espera. Por isso confie em mim. Espere em mim. Faça o bem. Afaste-se do mal. Busque a paz. Siga o meu caminho. Porque eu sou a sua fortaleza. Eu sou o seu auxílio. Eu sou o seu libertador. Eu sou o seu refúgio. Salmo 37. Agora leve esta palavra para a sua vida. Talvez você esteja olhando para pessoas que fazem o mal e parecem prosperar, enquanto você está enfrentando dificuldades. Talvez você esteja se perguntando por que pessoas injustas parecem avançar enquanto você espera por uma resposta. Mas você não precisa comparar a sua caminhada com a caminhada de ninguém. O Salmo 37 convida você a confiar em Deus, fazer o bem e continuar vivendo com integridade. Quando você perceber que a injustiça parece vencer, não deixe a ira dominar o seu coração. Quando você vir alguém prosperando por caminhos errados, não permita que a inveja faça você abandonar os seus princípios. Continue fazendo o que é certo. Continue sendo fiel. Continue buscando a paz. Continue entregando o seu caminho a Deus. Talvez você ainda não veja a resposta que espera. Talvez você ainda esteja passando por um período de angústia. Talvez você tenha caído e esteja pensando que não conseguirá se levantar. Mas lembre-se do que você ouviu nesta mensagem. Deus sustenta os justos. Deus firma os seus passos. Deus segura a sua mão quando você cai. Você não precisa carregar sozinho o peso daquilo que está acontecendo. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie. Descanse. Espere. Continue fazendo o bem. Não permita que o comportamento dos outros determine quem você será. Não permita que a injustiça transforme o seu coração. Não permita que a espera roube a sua fé. Escolha permanecer firme. Escolha continuar no caminho da justiça. Escolha buscar a paz. Escolha confiar em Deus mesmo quando você ainda não entende. O Salmo 37 lembra você de que a sua história não é definida pelo que acontece hoje. Por isso, continue. Mesmo que seja difícil, continue. Mesmo que demore, continue. Mesmo que você não veja, continue confiando. Entregue o seu caminho a Deus.
E descanse, porque aquele que confia no Senhor não precisa viver dominado pela ansiedade. Você pode esperar, você pode confiar, você pode continuar fazendo o bem e pode descansar sabendo que Deus continua sendo a sua fortaleza no tempo da angústia. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Amém. Eu entrego o meu caminho ao Senhor e confio nele. Deixe o seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal Carta Viva de Deus e ative as notificações para receber novas mensagens inspiradas na palavra de Deus. Que esta mensagem permaneça no seu coração. Quando você se sentir ansioso, lembre-se. Confie, faça o bem. Entregue o seu caminho a Deus. Descanse. Espere e continue caminhando pela fé. Até a próxima Carta Viva de Deus.